Bom, iniciando agora o nosso estudo de língua inglesa, nós temos esse capítulo aqui, eu considero o capítulo mais importante de todos, então preste bastante atenção, inclusive no próximo slide que estarei mostrando para vocês. Mas antes disso, uma pequena introdução. Why English? What for? Por que o inglês? Por que é tão importante? Aqui nós temos os países que falam inglês. Por exemplo, vou circular aqui para você dar uma olhada. Olha aqui a América do Norte, a quantidade de países que falam inglês como primeiro idioma. Sem sombra de dúvida, o inglês é a língua de comunicação global. Olha no continente africano, aqui é o Reino Unido. Agora, digamos que você não fala inglês, mas vai para um país como, por exemplo, aqui, ó, eu circulei um pedaço, mas aqui, Alemanha. A maioria dos países da Europa, eles falam inglês como segundo idioma. Mesmo um país como a Alemanha, que fala o alemão, uma grande quantidade de pessoas fala também o inglês. Então, o quanto que é importante você aprender esse idioma que te abre portas, na verdade, né? E, como disse, sem sombra de dúvida, o inglês é a língua de comunicação global. Aprendendo inglês, você poderá ter acesso a sites, enfim, a uma infinidade de culturas que representa a grande variedade, gama de países que falam esse idioma. Aqui eu coloquei relacionado a alguns países, para você ter uma noção da grandeza que é dominar um idioma como o inglês. Perfeito? Vamos passar agora para o próximo slide, que eu considero o tópico mais importante do curso. Então, respira bastante, senta bem aí na sua cadeira ou no sofá, da forma como você estiver, e preste bastante atenção agora nesse tópico, que é o segredo da fluência. Linguagem internalizada. O que é linguagem internalizada? Linguagem internalizada é desenvolvida desde criança e é natural ao ser humano, mesmo antes deste começar a frequentar a escola. Olha o quanto que é importante. Então, o que é linguagem internalizada? Geralmente, a criança, quando nasce, ela começa apenas ouvindo os pais, ouvindo o meio ao redor, e vai adquirindo uma certa idade, ela vai desenvolvendo essa linguagem internalizada, que ela te dá uma noção de discernimento do que é certo e o que é errado no idioma. Então, muitos linguistas usam esse termo linguagem internalizada para esse período. Só que aí está um detalhe importante. Você também pode desenvolver essa linguagem internalizada, mesmo, como diz, né? Mesmo depois de velho, você pode desenvolver. O importante é nunca comece da forma errada um estudo do idioma. E qual é a forma certa? A forma certa para se adquirir uma linguagem internalizada é começar ouvindo. Ouvindo, ouvindo, ouvindo. Esse é o segredo. Então, ouça o inglês em vários contextos, em vários tipos de situações, as palavras. Então, filmes, assista filmes. Aqui no curso, nós vamos indicar filmes assim, adequados para você estar assistindo, que tem uma linguagem apropriada para o início. Então, tudo isso, esse curso te dará a base para você fazer, por excelência, uma excelente linguagem internalizada. Então, por exemplo, na nossa linguagem internalizada, nós não aceitamos dizermos, por exemplo, é bola esta minha. É bola esta minha? O que isso te causa? Te causa estranheza. Por quê? Porque a tua linguagem internalizada, de maneira alguma, aceita esse termo. É bola esta minha. O que ela aceitaria? O que seria assim, o correto? Esta bola é minha. Quando você ouve, é bola esta minha, você sabe que a frase está errada. Inconscientemente quase. Rapidamente. O teu cérebro te passa informações que está errada. Olha só, ao fui supermercado, a tua linguagem internalizada não aceita isso. O que é? Fui ao supermercado. Esse é o correto. Meu, este vermelho é carro. Meu, este vermelho é carro. Não faz sentido. Não faz sentido dentro de você. Algo acima, algo que está interno. O que você considera o correto? Este carro vermelho é meu. Então, olha o quanto é importante.
você desenvolver essa linguagem internalizada. E atenção, é possível desenvolver. Então, o que você tem que fazer? Desenvolver uma linguagem internalizada quanto ao inglês agora. Então, como que isso procede? Inconscientemente até e naturalmente, desenvolvemos uma regra internalizada. Olha só, regra internalizada, que nos dá o discernimento, que vai muito além de formar a frase. Exatamente. Essa linguagem internalizada te dá o discernimento, por exemplo, da entonação que você vai utilizar, a forma como, até a velocidade da fala, tudo isso internalizadamente, inconscientemente até, e naturalmente. Então desenvolva a partir de agora esse conceito. Você ficará fluente se fizer isso. Aliás, digo mais, da mesma maneira, só podemos dominar o idioma quando criamos uma linguagem internalizada, que está acima do estudo das regras gramaticais. Olha só, está acima do estudo das regras gramaticais. Por quê? Porque as regras gramaticais, elas só existem depois que surgiu a linguagem internalizada. Olha o quanto que é importante. Então, como não faça da forma errada, comece da maneira certa. E a maneira certa é você começar ouvindo para depois aplicar, para depois aplicar as regras. É impossível a fluência em um idioma sem que essa habilidade esteja intrínseca no indivíduo. Olha só, intrínseca. O que é uma habilidade intrínseca? É algo que está dentro. Ela virá de dentro para fora. Então, esse é o grande segredo da fluência. Toda pessoa que é fluente no idioma, mesmo que ela não saiba, mesmo que ela pegou do jeito mais difícil, ela teve que desenvolver uma linguagem internalizada. Então, já que você sabe disso, comece por ela. Você verá que é muito mais fácil aprender o idioma. Então, relembrando, até coloquei aqui esse tópico com esse objeto aqui seria uma espécie de um marcador, né? Esse alfinete aqui. O quanto que é importante esse tópico. Então, memorize. Você precisa desenvolver, primeiramente, uma linguagem internalizada. E aqui nesse curso, nós te mostraremos esse caminho, como atingir. Teremos alguns estudos de algumas regras que veremos nos próximos capítulos. Obrigado, por acompanhar até aqui e não se esqueça, eu vou até retornar, linguagem internalizada. É esse o teu objetivo. Se você conseguir, você conseguiu dominar o idioma, porque depois a escrita, a leitura, as regras gramaticais te soarão naturalmente. Muito bem, um grande abraço e até o próximo capítulo. Tchau, tchau.